A Federação Russa nunca deixou a Ucrânia em paz, nem na antiguidade, nem após sua independência, e menos ainda após a anexação da Crimeia e o início da guerra híbrida no Donbass. Embora, ao que pareça, depois do que o autocrata de Moscou e seus asseclas fizeram em 2014, não poderia haver não só amizade, mas nem mesmo relações de boa vizinhança entre os dois países vizinhos. Pelo menos enquanto o anão careca ocupava o trono do Kremlin. Mas Moscou, mais uma vez, demonstrou sua tradicional e absolutamente irracional teimosia. Em vez de tentar construir ao menos uma relação pragmática, mesmo que precária, com seu vizinho, logo após a assinatura do Minsk II, Putin iniciou uma série de ações direcionadas para trazer a Ucrânia de volta ao mundo russo. Por enquanto, por meios político-diplomáticos. Para isso, é claro, a aposta principal foi feita naqueles que, na época, o ditador espanhol Francisco Franco chamava de quinta coluna, potenciais traidores dentro da própria Ucrânia, ou mais precisamente, entre as elites ucranianas da época. E no vídeo de hoje vamos analisar em detalhes as atividades das forças pró-russas no período de 2015 até a invasão em grande escala em 2022, quais tarefas o Kremlin lhes atribuía e o que os admiradores do mundo russo esperavam do Kremlin. Analisamos os principais mecanismos e tecnologias que foram usados para promover narrativas pró-russas. E, claro, vamos tentar responder à pergunta de como aconteceu que um esquema aparentemente bem planejado não funcionou já nas primeiras horas da invasão russa em 24 de fevereiro. Por que os planos ambiciosos de Putin e sua equipe de agentes e mafiosos fracassaram totalmente? Sou Semion, do MGSH TV. Aqui é só análise objetiva e fatos. Vamos nessa! Restos do Partido das Regiões e outros renegados. Como já foi dito, a assinatura dos acordos de Minsk em fevereiro de 2015 deu liberdade aos líderes de Moscou para começar a trazer a Ucrânia de volta à órbita de influência russa, sem o uso direto da força militar. Embora, na realidade, esses processos tenham começado alguns meses antes, no outono de 2014, o traiçoeiro golpe pelas costas em Ilovaisk, sobre o qual temos um vídeo separado, demonstrou duas verdades simples. A Ucrânia não tinha capacidade militar para retomar os territórios ocupados no Donbass. Mas os planos da Rússia de destruir a Ucrânia por dentro também fracassaram completamente. Nenhuma federalização ou criação de novas repúblicas populares funcionava mais. O esperado colapso do exército ucraniano acabou sendo mais uma fantasia dos pseudo-estrategistas do Kremlin. Assim, era necessário arquivar o tão desejado projeto Novorossiya, e o seu líder fracassado, o deputado fugitivo Oleg Tsarev, deveria ser aposentado. Ou melhor, mergulhar em uma longa bebedeira. Ele só foi tirado desse estado quando as tropas russas estavam perto de Kiev, em fevereiro de 2022. No entanto, Tsarev definitivamente não é o herói da nossa história. Fanfarrão e alcoólatra. Além disso, na Ucrânia ainda há muitos personagens pró-russos, mais influentes e astutos. Sim, junto com Yanukovych, ou logo depois dele, muitos representantes odiosos do seu regime fugiram para a Rússia. O jovem oligarca Kurchenko, os chefes de segurança Pishenko, Lebedev, Yakimenko e Zakharchenko. Sim, esse não é o mesmo Zakharchenko que liderou a RPD e foi morto pelos próprios colegas, é só um homônimo. Enfim, uma turma honesta. No entanto, a maior parte ficou na Ucrânia pós-Maidan. Boyko, Levotkin, Shufrich, Dobkin, Kolesnikov, Efremov, Korolevskaya, Novinsky e, claro, Viktor Vladimirovich Medvedchuk. Todos esses espertos demonstraram verdadeiros milagres de sobrevivência em um regime estranho para eles. Conseguiram escapar da lustracão, se camuflar e, se possível, voltar ao poder. Embora de forma até engraçada, quem realmente bloqueou as chances deles chegarem ao poder de maneira legal foi o próprio Putin. Foi justamente a Crimeia e o Donbass que durante décadas foram regiões onde o apoio às forças e políticos pró-Rússia nunca ficou abaixo de 70%. Por isso, ao arrancar a Crimeia e o Donbass do campo eleitoral ucraniano, a Rússia na prática reduziu o número de seus potenciais simpatizantes em pelo menos 5 milhões de pessoas. E mesmo em outras regiões, assustados pela guerra híbrida, os cidadãos passaram cada vez mais a adotar posições pró-ucranianas. De qualquer forma, o eleitorado com tendências pró-Rússia foi completamente destruído. O Partido das Regiões renasceu contando com esse eleitorado, inicialmente como bloco de oposição e depois como plataforma de oposição pela vida, OPZZAda.
Seu líder e mentor ideológico era Viktor Medvedchuk. Algumas palavras sobre o principal fantoche de Putin, embora a trajetória desse homem mereça análise à parte. Não vou me aprofundar nos anos de juventude de Medvedchuk, sobre como ele era informante da KGB e, ao mesmo tempo, advogado dos dissidentes Yuri Litvin e Vassily Litvin. Foi exatamente Stus. Ele os defendeu de tal forma que, no final, eles receberam as penas máximas e, assim, nunca voltaram dos campos. Só vou dizer que, na época de Kuchma, ele foi por muito tempo seu braço direito e chefiou a administração presidencial. Vamos focar só nos seus vínculos com Moscou. Por mais estranho que pareça, Medvedchuk é o mais honesto de todos os políticos. Ao contrário do falecido Ilya Kiva, que em certo momento fingiu ser um nacionalista ucraniano, Medvedchuk nunca, sob nenhuma circunstância, escondeu suas opiniões pró-russas. Mesmo quando vários colegas e ex-integrantes do Partido das Regiões mudaram para as cores azul e amarela, Medvedchuk continuou fiel às suas ideias e ao seu chefe. Além disso, o chefe dele também era seu compadre. Ainda em 2004, Putin pessoalmente batizou Daria Medvedchuk, a filha mais nova de seu vassalo. Viraram parentes como nos filmes e séries de máfia. Um novo clã soprano, não dá para dizer de outro jeito. O que Putin queria? Antes de analisar a organização das forças pró-russas na Ucrânia e suas atividades, é essencial compreender o que os curadores do Kremlin e da Lubyanka esperavam deles. Ou seja, saber quais tarefas o todo-poderoso do Kremlin dava às suas marionetes. E como foi dito em um famoso filme soviético, entendê-los, ó czar, não é difícil. Em primeiro lugar, Putin precisava bloquear o avanço da Ucrânia para o Ocidente, ao mesmo tempo em que mantinha pelo menos uma pequena parte da população ucraniana na órbita da influência russa. A quinta coluna, como o OPZZ e outros pró-russos, buscava garantir a instabilidade política na Ucrânia, sabotar a integração às estruturas euroatlânticas e à União Europeia e, principalmente, impedir que a Ucrânia ficasse sob o escudo da OTAN. Nesse campo, o Kremlin atuava simultaneamente em duas frentes, tanto do lado da Ucrânia quanto do lado da Europa, onde tinha seus próprios agentes de influência. Sobre os fantoches de Moscou entre as elites políticas e empresariais europeias, vou preparar um vídeo à parte. Na minha opinião, este é um dos temas centrais para entender a real influência de Putin nos processos internos europeus. O segundo objetivo do Kremlin vinha do primeiro. Para manter parte da população da Ucrânia presa às ideias do mundo russo, era necessário uma disseminação direcionada e sistemática de várias ideias e narrativas pró-russas, e, se necessário, também pró-soviéticas. Usando os meios de comunicação sob seu controle, Medvedchuk e sua equipe deveriam constantemente espalhar a ideia de que russos e ucranianos eram e continuam sendo povos irmãos, e que no Donbass ocorre uma guerra civil ou conflito interno, e que não há alternativa aos acordos de Minsk, que o Ocidente não se importa com a Ucrânia, que sem a Rússia a economia ucraniana colapsa e que Kiev foi tomada por nazistas e bandeirovistas. Não soa familiar para vocês, não? O terceiro objetivo era irrealista desde o início, mas ainda assim persistiu por muito tempo. Putin realmente acreditava que as forças pró-Rússia conseguiriam convencer os ucranianos de que o caminho para o Ocidente não tinha futuro, e então, legalmente, por meio da vitória nas eleições, voltar ao poder. Como o professor fugitivo de Medjugorje foi deposto na Revolução Laranja, mas 5 anos depois virou presidente da Ucrânia, agindo dentro da lei. A irrealidade desse caminho, como já disse, vinha da demografia e de um cálculo matemático básico. Se antes de 2014 a Ucrânia estava aproximadamente dividida quase igualmente entre a orientação pró-Ocidente e a orientação de aproximação com a Rússia, a retirada do segmento pró-Rússia mais numeroso automaticamente fez com que a maioria pró-europeia da população se tornasse dominante. De acordo com todas as pesquisas de opinião, o número de apoiadores do rumo ocidental da Ucrânia ultrapassava 2/3, e entre os jovens chegava exatamente a 90%. Então, a ironia do destino é que, ao tentar manter a Ucrânia em sua esfera de influência pela força, o anão do Kremlin acabou destruindo as principais ferramentas de soft power e de influência política legal que possuía anteriormente. Se antes de 2014 Moscou podia influenciar Kiev por meio de eleições e do parlamento, depois da anexação da Crimeia e da guerra em Donbass, esse caminho se tornou um beco sem saída. A percepção crescente desse beco sem saída e da injustiça de tentar devolver à Ucrânia as chamadas RPD e RPL de acordo com o Minsk II acabou levando Putin à decisão de uma invasão em grande escala em 2022. No entanto, essa já é uma história completamente diferente.
O que Medvedchuk e sua turma queriam? Medvedchuk e sua turma, em primeiro lugar, contavam com a própria sobrevivência. Como dizem os sociólogos, qualquer sistema trabalha, antes de tudo, para manter o próprio Medvedchuk. Os recursos destinados pelo patrono favorito, vindos do dinheiro dos contribuintes russos, eram usados para garantir o funcionamento de seus projetos políticos e negócios. Nem todos os ex-membros do Partido das Regiões eram tão ricos quanto Medvedchuk. Após a queda de Yanukovych, muitos perderam sua principal mamata. Cumprir ordens do Kremlin virou garantia de estabilidade e enriquecimento. Para eles, a atividade pró-Rússia era uma forma de autopreservação e não uma ideologia vital. O segundo objetivo pode ser resumido assim: trazer tudo de volta como era antes de 2014, ou seja, que tudo seja como nos tempos de Yanukovych, ou, na pior das hipóteses, como na época de Kuchma. Aí estava, na verdade, o erro fundamental de Muraev, Levoskin e Shufrit. Eles acreditavam sinceramente que a Revolução da Dignidade e todos os eventos que se seguiram eram apenas um fenômeno temporário, uma falha acidental no processo histórico geral. Eles nunca aceitaram que, em poucos anos, a Ucrânia mudou de forma irreversível, tanto externamente quanto mentalmente. A agressão russa em 2014 provocou diretamente um processo que mais tarde os historiadores chamaram de formação acelerada de uma nação política, ou a conscientização da própria identidade nacional ucraniana em oposição à russa. Pessoas formadas pela servilidade soviética e pelos anos 90 turbulentos não conseguiam entender a dimensão dessas mudanças e, no fim, ficaram no lixo da história. O terceiro objetivo estratégico das figuras ucranianas pró-Rússia vinha do primeiro e era retomar o poder com apoio do Kremlin. Faço questão de enfatizar, recuperar sem guerra. Essa irmandade pró-Putin esperavam uma revanche política pacífica por eleições, diplomacia e sabotagem interna na Ucrânia, não uma guerra aberta que destruiu sua influência e negócios. O cenário ideal para eles era algo entre a Ucrânia de Yanukovych e a Bielorrússia de Lukashenko, sem OTAN, UE, valores ocidentais, pluralismo ou democracia. Assim, o objetivo final de Medvedchuk e grupo não era uma invasão em grande escala, mas assumir o controle de toda a Ucrânia por eleições, suborno e diversos esquemas e acordos. Para depois controlar totalmente os fluxos financeiros dentro do Estado, receber gás, petróleo, gasolina e diesel russos baratos, mas ao mesmo tempo contar com o apoio político e das forças de segurança do Kremlin. Assim, mesmo a olho nu, nota-se clara diferença entre os objetivos de Putin e seus vassalos ucranianos. É exatamente aí que está a razão da pergunta final de Medvedchuk e de outros que pensam como ele. Servir a Moscou era, na essência, um projeto de negócios global para enriquecimento e posterior retorno ao poder. Para Putin, isso é uma ferramenta para alcançar o antigo objetivo geopolítico de destruir a soberania da Ucrânia. Como funcionava o sistema? Para alcançar os objetivos estabelecidos pelos estrategistas russos, justamente na virada de 2013 para 2014, foi formado um esquema simples e, à primeira vista, bastante eficaz. O principal executor da vontade do Führer do Kremlin, como era de se esperar, foi sua alma mater, a Lubyanka. Na estrutura do FSB já existia há muito tempo o Serviço de Informação Operacional e Relações Internacionais, que era comumente chamado de Quinto Serviço. Sua principal função não era a clássica espionagem ou sabotagem ao estilo James Bond, mas sim fornecer apoio a partidos pró-Rússia e candidatos em eleições nos países pós-soviéticos. Ou seja, de fato tratava-se de manter os novos estados dentro dos limites civilizados do mundo russo. Essa quinto serviço do FSB era chefiada pelo coronel-general Sergei Bezeda, o que já destacava a importância especial dessa estrutura dentro do sistema geral da KGB. Afinal de contas, era o chefe, não algum coronel ou general de brigada qualquer. Ou seja, desde o início, Putin destacava essa divisão entre as demais com seu próprio favor, concedendo aos seus funcionários poderes adicionais e, como você corretamente adivinhou, também financiamento extra. Pois bem, a estrutura central do quinto serviço era o Departamento de Informação Operacional, que na verdade atuava como o principal supervisor das forças pró-russas na Ucrânia, além de ser o principal distribuidor dos fundos destinados ao recrutamento de novos agentes e ao apoio daqueles que já estavam sob sua influência. Como o retorno da Ucrânia à mãe Rússia era uma obsessão para o ex-tenente-coronel da KGB, a expansão envolveu também funcionários do FSB. Assim, entre 2015 e 2020, o número de oficiais desse departamento aumentou de 30 para 160 pessoas.
Quanto ao volume total de recursos destinados à quinta coluna, os números exatos, naturalmente, são classificados. No entanto, de acordo com investigações jornalísticas da Bellingcat e do The Insider, considerando a escala das atividades de várias forças e grupos pró-Rússia dentro da Ucrânia, o valor chega a pelo menos 5 bilhões na ainda forte moeda americana. O dinheiro destinado era distribuído em 3 direções. Em primeiro lugar, como já mencionei, para subornar as elites ucranianas. Ou seja, pagamentos a altos funcionários, membros das forças de segurança e deputados da Ucrânia em troca de lealdade ou sabotagem no momento certo. Dava-se também destaque à criação das células adormecidas. Eram financiados aqueles grupos que deveriam assumir as funções de administrações temporárias ou coordenar as ações das tropas russas localmente, caso fosse necessário. E uma parte considerável dos recursos era destinada à simulação de apoio popular. Foram pagos trabalhos em manifestações pró-Rússia de fazendeiros e pseudo-especialistas que, durante anos, difundiam na mídia que era necessário ser amigo da Rússia, que o Ocidente transformava a Ucrânia em colônia e que a Crimeia foi para a Rússia por vontade própria. Agora vamos ver quem recebia e usava esse dinheiro com sucesso. A principal força pró-Rússia dentro da Ucrânia foi, inicialmente, o bloco de oposição, e a partir de 2019, o OPZZ e a organização social ligada a ele, Escolha Ucraniana. Essa estrutura era liderada por Medvedchuk, e 2 outros personagens ajudavam nessa tarefa difícil, Shufrit e Rabinovich. Sim, é verdade, existiu o deputado Vadim Rabinovich, que muitos já esqueceram, um personagem típico das antigas anedotas infantis. Após a invasão em grande escala, ele fugiu para a Terra Prometida em Israel, e não se ouviu mais falar dele. O segundo maior beneficiário da ajuda russa foi Evgeny Muraev, que lidera o partido Nashi. Um político não muito popular na época de Yanukovych, que, além disso, estava em forte conflito com Medvedchuk. Pelo visto, ele ficava com inveja por não ser ele quem recebia todos os benefícios. Por isso, Muraev permaneceu anos em papéis secundários. No entanto, de acordo com dados da inteligência britânica, em janeiro de 2022, o Kremlin considerou seriamente a possibilidade de nomear Muraev para o cargo de chefe de um governo fantoche, um tipo de Gauleiter da Ucrânia. Mas não deu certo, não teve sorte. Um personagem bastante exótico que ainda assim recebia alguma coisa da chuva de ouro do Kremlin era Anatoly Shary. Esse aí era realmente uma incógnita. O cara saiu da Ucrânia ainda em 2012 e nunca mais voltou para lá. Morou em vários países da UE, mas acabou se estabelecendo na Espanha. Shary se dizia um videoblogueiro independente, mas sobre o conteúdo de seus blogs vocês já podem imaginar. Propaganda padrão nem sequer filtrada. E reparem, ele nem morava na Ucrânia, mas falava tão entusiasmado sobre como a vida lá era ruim por culpa do maldito Ocidente, que surgia a dúvida, como ele sabia disso? Provavelmente porque esse texto foi escrito na Lubyanka. E Shary não parou por aí e, mesmo sem vir para a Ucrânia, fundou um partido próprio bastante modesto, o Partido Shariji, que aliás fracassou miseravelmente nas eleições de 2019. Uma despesa separada era a promoção de agentes pró-russos através da Igreja Ortodoxa do Patriarcado de Moscou. Nos assuntos religiosos, o principal responsável era o oligarca com dupla cidadania, Vadim Novinsky. Os clérigos que recebiam um salário extra promoviam em seus sermões ideias já bem conhecidas por nós sobre uma guerra fratricida, uma só história, fé e civilização. Comentavam que a Rússia defendia valores tradicionais e criticavam a Gairopa. Não surpreende que, após o início da invasão russa, nesses territórios ocupados, esses combatentes contra a conspiração gay mundial foram dos poucos ucranianos a receber os valorosos libertadores com pão e sal. Frequentemente também entregavam as posições dos militares ucranianos e listas de ativistas locais. Essa é a fé deles, misericordiosa. Claro, existiam muitos outros pequenos partidos e organizações pró-Rússia. Não se trata apenas dos completamente decadentes Partido Comunista de Petro Simonenko e do PSPU de Natalia Petrenko. Eram partidos pouco conhecidos como Derzava, União das Forças de Esquerda, Oposição de Esquerda, União Soviética da Justiça, Desenvolvimento e o Bloco de Vladimir Saldo, que, aliás, atualmente serve fielmente como governador da parte ocupada da região de Kherson. Neles, porém, Moscou certamente não apostava seriamente, por isso ou destinava a eles o mínimo de dinheiro ou simplesmente não destinava nada. Outsiders, como dizem, que sobrevivam sozinhos como puderem. Mas está certo, é o esforço que alimenta o lobo. O efeito da banheira quente. No entanto, todo esse esquema bem planejado tinha uma grande desvantagem.
É o desejo de muita gente de meter o dedo no mel, principalmente quando o mel é de graça e tem em abundância. Além disso, o controle sobre o uso do dinheiro destinado era mínimo. Por isso, a maior parte dos recursos era desviada antes mesmo de chegar às mãos dos agentes. Os oficiais do FSB provavelmente pensavam: esses ucranianos não vão longe sem nós, e ainda vamos garantir prêmios extras. Curiosamente, Medvedchuk e outros líderes da Quinta Coluna pensavam igual ao receber transferências para contas bancárias e carteiras de criptomoedas. Claro que não era para nossas contas, mas para carteiras de laranjas. Por que não ficaríamos com uma parte? O restante vai para figurões de escalão mais baixo. E esses, depois de também se darem um bônus não planejado, repassavam ainda mais para baixo na hierarquia. E aí o megafone da propaganda começava a funcionar a todo vapor. Para Medvedchuk, os retransmissores do Kremlin eram os canais 112, Zik e News One. Para Murayev, o canal Nesh. Para Shari, seu canal no YouTube. Além disso, havia várias publicações auxiliares na internet, como Strana UA, Veste, Correspondente, Politeca e Znai UA. No final das contas, formou-se uma espécie de pirâmide invertida de desvio de recursos, onde no topo estavam os agentes do FSB, e na base, pessoas menores como os propagandistas Alisa Medvedeva ou Max Nazarov. Como dizia o inesquecível Igor Kolomoisky, a vida é como um supermercado. Pegue o que quiser, mas no final tem o caixa. E quando o caixa apareceu no horizonte, cada elo dessa cadeia de roubo tentou se safar à sua maneira. Por isso, não é nada surpreendente que de Kiev para Moscou chegassem relatórios em massa dizendo que o poder em Kiev era fraco. Todos odiavam Zelensky. O Estado estava à beira do colapso. O exército iria fugir. O povo esperava pela libertação. E por eles. Os curadores corruptos da Lubyanka, em vez de verificar devidamente todos esses relatórios, se necessário até rechecá-los, demonstraram total falta de profissionalismo ao repassar tudo para seus generais superiores. E esses, por sua vez, iam até seu chefe para reuniões amistosas. Aqui, claro, também entrava em jogo um fator puramente psicológico, ou o fator de autopreservação. O desejo de agradar ao líder, que remontava aos tempos das repressões stalinistas e da burocracia de Brezhnev. Os generais do FSB relatavam ao Putin apenas o que ele queria ouvir. Mesmo que informações verdadeiras chegassem às paredes do aparato central do FSB, obtidas, por exemplo, de algumas fontes alternativas, elas simplesmente eram ignoradas ou descartadas como potencialmente indesejáveis para os ouvidos do czar, o Putin. Dessa forma, a pirâmide de corrupção gerava uma pirâmide de mentiras totais. Para justificar os gastos cada vez maiores com as operações na Ucrânia, os agentes da FSB continuavam enviando para cima relatórios cada vez mais novos sobre redes de influência criadas, novos agentes recrutados e sobre o alto nível de sentimentos pró-Rússia que na realidade não existiam. Os agentes da KGB entendiam perfeitamente que Putin queria ouvir apenas uma coisa: a Ucrânia cairia em 3 dias. Então, apenas concordavam com ele. Se tivessem apresentado um relatório mais objetivo sobre os verdadeiros sentimentos da maioria esmagadora dos ucranianos, seriam vistos como incompetentes e logo demitidos. Por isso, esses servidores do czar passaram a filtrar ainda mais as informações. No final, esses processos acabaram gerando um fenômeno chamado de banho morno, onde todos diziam uns aos outros exatamente o que o interlocutor queria ouvir. Enquanto isso, o dinheiro era desviado com sucesso. Tanto em Moscou quanto em Kiev, todos pareciam satisfeitos e tudo estava coberto de chocolate. Até que bem cedo na manhã de 24 de fevereiro, a realidade bateu à porta. E então o chocolate rapidamente se transformou em outra substância marrom. Afinal, quem enganou quem? Então, o que temos no final das contas? Durante quase 8 anos, o Kremlin investiu enormes recursos para apoiar sua quinta coluna. O maior beneficiado desse esquema era Medvedchuk, compadre de Putin. Mas muitos recursos também foram destinados a projetos alternativos. No entanto, na prática, a eficiência desse esquema foi quase nula, porque na realidade, formou-se um sistema autossustentável de confirmações falsas, onde as informações inconvenientes são filtradas, as inconvenientes. Sinais negativos são suavizados ou ignorados, interpretações positivas para o cliente são recompensadas, e qualquer opinião crítica é percebida como deslealdade. Essa situação se torna ainda mais triste pelos objetivos totalmente distintos dos principais envolvidos. Putin queria usar Medvedchuk como um cavalo de Troia para transformar a Ucrânia em um satélite russo. Já Medvedchuk usava Putin para capitalizar sua proximidade com o Kremlin.
No fim, Medvedchuk vendeu ao compadre uma influência inexistente e o compadre destruiu todo o campo político onde Medvedchuk e outros como ele poderiam continuar existindo. Por isso, pode-se afirmar com confiança que, nessa situação, os parceiros realmente estavam à altura um do outro. E, no fim das contas, ambos acabaram sendo trapaceiros. A maioria das elites pró-Rússia duvidava que Putin teria coragem de começar uma grande guerra. Por isso, a invasão em grande escala acabou com o futuro político deles e, em alguns casos, até com seus ativos. Por sua vez, Putin acreditava cegamente nas informações que lhe eram sistematicamente fornecidas e, como resultado, houve o fracasso total do Blitzkrieg. Além disso, Putin via em Medvedchuk e seus seguidores não sujeitos independentes, mas apenas um instrumento para enfraquecer e destruir o Estado ucraniano por dentro. Eles, por sua vez, queriam de Putin o retorno ao passado tão amado e uma renda estável. E embora os gostos e valores tanto do czar quanto de seus vassalos coincidissem, seus objetivos estratégicos eram completamente diferentes. Como consequência, a aliança do ditador com os dissidentes estava fadada a um fracasso retumbante, o que de fato aconteceu em 24 de fevereiro de 2022, e depois disso vocês já sabem de tudo. Obrigado por assistir, obrigado a todos os patrocinadores pelo apoio ao canal e até mais.